E aí pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. E hoje a mais um react ao podcast Caravelas, né? O programa apresentado pelo Marcelo Andrade. Não é segredo para ninguém que ele traz pessoas e divulga ideias que geralmente eu combato bastante aqui no canal. Da última vez eu trouxe um vídeo também do podcast dele, né? Que era um vídeo entrevistando o Joel Gracioso. E aí vários de vocês gostaram e eu também gostei da ideia de fazer uma continuação aí dos comentários às falas do Joel Gracioso, que é um estudioso de Idade Média, né, um filósofo que tem pesquisa em Santo Agostinho, salvo engano, e dessa vez ele vai falar sobre nominalismo, né? Da última vez ele falou sobre o Renascimento e agora ele vai falar sobre o nominalismo, que já é um tema, né, que talvez vocês já estejam até cansados de me ouvir falar, e inclusive o Carlos Alberto, o Rian também, que eu já trouxe aqui, já comentaram bastante, mas eu acho que haverá outras camadas de erros aqui, tá? São erros que precisam ser comentados. E aí vamos ver, né, o que ele vai falar sobre isso, então. Depois da morte de São Tomás, o pensamento entrou numa forte decadência, né? Principalmente. Olha só, né? Já nos 5 primeiros segundos já tem uma coisa para comentar, né? Vejam que é aquela visão estereotipada, também combatida aqui, de que Tomás de Aquino foi o ápice da filosofia e daí tudo começou a decair, né? Lembrando que isso, primeiro, é um desprezo não só às outras correntes filosóficas, como o escotismo, o nominalismo, e entre outras que eu tenho divulgado no canal, mas também da própria doutrina e corrente tomista, né? Porque a escola tomista se desenvolveu muito após Tomás de Aquino, né? Você tem grandes tomistas e eu acho que não se pode dizer que não houve ápices, digamos assim, né? Também depois, como o próprio Cardeal Caetano, né? Que é muito comentado aqui no canal. E dizer que ele é o ápice e tudo começou a decair depois é também desprezar a própria escola tomista. Para além, claro, de desconhecer ou então até mesmo de ignorar voluntariamente as outras grandezas, né? Por exemplo, dos escotistas, o próprio Escoto, Bartolomeu Mastro, que sempre é trazido aqui, o Crisper, os nominalistas que vão ser mencionados logo mais. Então é realmente uma tristeza você fazer um reducionismo tão grande da história já em 5 segundos de uma fala. Com o nominalismo. E o que é, quais são os erros, que podemos dizer sobre o Guilherme de Ockham? Então, o nominalismo, de fato, geralmente quando se fala de nominalismo, o pessoal associa muito com um dos grandes problemas ou de umas grandes questões que vai ser muito discutida na Idade Média, que é o problema dos universais. Então, se associa muito a questão do nominalismo com essa questão. E que é uma questão que não é inventada na Idade Média, né? Não é o período medieval que simplesmente inventa isso, é uma questão que já vem de antes, né? Ou seja, você vai ver que de uma certa maneira essa problemática está em Platão, está em Aristóteles, está ali em outros autores, né? O que colaborou para que na Idade Média se discutisse muito isso foi porque um autor chamado Severino Boécio, que é um autor ali do contexto do final do mundo antigo, né? Século V, início do VI, Boécio, de fato, ele se coloca para traduzir, né? Ele tem toda aquela preocupação, como um bom romano, ele via que a maioria das pessoas naquele momento, elas não sabiam mais grego, e o latim estava predominando. E vem essa preocupação, como é que vai preservar essa cultura, um monte de coisa em grego, e as pessoas só sabem latim? Lembrando, né, eu acabei esquecendo no último vídeo de enfatizar uma das grandezas do Renascimento também, que foi justamente o retorno aos idiomas originais, né? Então a gente deve lembrar também que Tomás de Aquino e outros na escolástica que são do mesmo período que ele desconheciam profundamente o grego, motivo pelo qual precisavam pedir, né, encomendar traduções de Aristóteles, coisa que no Renascimento e em outros períodos, né, foi de forma bem diversa, já que a gente vê, por exemplo, Manuel Góes e outros grandes comentaristas de Aristóteles se aprofundando, né, vendo a necessidade de se aprofundar no grego e mergulhando assim profundamente em vários idiomas, né? É o caso dos renascentistas também, que foram buscar não só o grego, mas também o hebraico, entre outras línguas, né, para poder robustecer um pouco mais as suas ideias, né, e a sua articulação de conceitos. Então, realmente, aí parabéns para os renascentistas, né, por terem visto essa necessidade, né, você conhecer mais profundamente o original do autor que você está estudando. Então é como se ele se colocasse num certo projeto, olha, eu vou traduzir, né, todas as obras de Platão e de Aristóteles. Evidente que ele não fez isso, não conseguiu, né? Mas ele traduziu algumas coisas e traduziu um texto muito famoso que foi a Exagogia de Porfírio. Só que ele não se contentou em traduzir, né? Porfírio colocava lá algumas questões
principalmente em relação ao universal. Se ele existia separado do sensível, se ele era corpóreo, incorpóreo, e por aí vai. E Boécio resolveu responder, né? E aí, a partir dessa tradução e do modo como ele lida com isso adentra o medievo, né? Então, assim, toda a gramática filosófica, teológica do mundo medieval deve muito às traduções de Boécio e tem uma certa influência, né, do modo como ele faz isso. E, de fato, aí no mundo medieval, essas questões vão explodir, né? Ou seja, você praticamente, quase todo mundo vai discutir isso, né? O que é o universal? Para simplificar um pouco, ou seja, para não ficar uma coisa muito, né, maçante, porque de fato é um assunto um pouco espinhoso e eu vou evitar entrar muito em questões técnicas, né? Porque pressupondo que quem está acompanhando não necessariamente seja pesquisador em filosofia, e muito menos medieval, então são coisas mais restritas, né? Mas eu acho que uma forma de entender é o seguinte, né? Tem aquelas 3 posturas, né? Você vai ter uma que alguns chamam de realismo exagerado, né? O hiperrealismo, que é a ideia de que o universal, quando a gente fala de universal, estamos falando do gênero da espécie, né? Então, sei lá, tem a animalidade, eu tenho a humanidade. Então, estou falando de um gênero, estou falando de uma espécie. A discussão é, esse universal, ele existe? Então, alguns diriam, sim, ele existe, e existe como se fosse uma coisa totalmente separada das realidades sensíveis, né? Então, aquela coisa meio platônica, né? Então, tá aqui, existe e pronto. Então, a animalidade é uma coisa que existe totalmente separada da realidade sensível. O extremo disso Lembrando, se vocês quiserem um detalhamento sobre essa questão, assistam ao meu vídeo com o Rian aqui no canal, né? Porque a gente já viu que tentar postular que Platão tinha uma espécie de realismo exagerado, né? Das formas do mundo das ideias, totalmente dissociadas, é na verdade uma grande distorção da posição dele, né? Se a gente for pensar também, a posição dele está muito mais próxima de Aristóteles, né? Aliás, Aristóteles está muito mais próximo de Platão do que muitos autores querer admitir ou parecer, ou talvez falem até o contrário porque desconheçam de fato a posição platônica, tá? Então isso já foi abordado extensamente no meu vídeo com o Rian. é justamente o que alguns chamaram de tendência ou vertente nominalista, que no fundo foi, no meu entendimento, foi uma tentativa de simplificar um pouco, porque você vai ter dentro disso, às vezes, alguns que são mais de uma lógica terminista, outro conceptualista, e aí vai, né? Ou seja, detalhes, refinamentos, por exemplo, de um Abelardo e de um Ockham, né? Que tem semelhanças, mas que não pensa exatamente igual em tudo, né? Então, para o nominalista, o universal é como se fosse um mero nome, né? Então, a palavra, ou seja, aí quando eu falo, eu tenho ali um monte de coisas individuais, e aí eu pego um elemento que me parece mais ou menos comum para fazer algum tipo de generalização, e aí eu lanço esse nome. Então a animalidade é um nome, né? Que no fundo, tenta correlacionar com algo em comum das coisas. Mas não existe, né, essa coisa de que esse nome está expressando algum tipo de essência, por exemplo, etc. Novamente, sobre a posição do nominalismo, se vocês quiserem um aprofundamento no que ela é, vocês podem procurar o vídeo em que a gente conversa com o Derfinzinho, né, que veio aqui defender, que na verdade que veio conversar com a gente, né, é um luterano, acho que o nome do vídeo é Chamei o Luterano para ajudar Tomás de Aquino e olha no que deu, né, então é um título engraçado. Então, chamei o Derfinzinho, tem um vídeo em que a gente faz perguntas e respostas falando só sobre o nominalismo, há o vídeo em que o próprio vídeo com o Rian, né, então há muito material, há farto material, há discussão também com o Renzo, né, que aconteceu aqui, que envolve o mesmo assunto, então tem muito material aqui, e basta dizer, né, então, que o nominalismo, se a gente fosse buscar, né, uma definição para ele, seria essa a tendência, né, a posição de reduzir a categoria do universal a atividade abstrativa sem fundamento na coisa, seja potencial ou atual. Então, essa é a posição, porém, isso não nega que, isso não quer dizer, na verdade, que os nominalistas negavam a existência do universal fundamental, né? Tanto que já foi abordado também extensamente nos nossos vídeos que a posição de Francisco Soares, ao analisar os nominalistas, é dizer, olha, eu, Francisco Soares, né, que estou seguindo uma linha, inclusive muito parecida com a de Tomás de Aquino, mas pegando os princípios de Tomás de Aquino e levando-os às últimas consequências, acho que os nominalistas estavam certos a falar o que falaram sobre o universal lógico,
Mas eles não negaram a existência de um universal fundamental, tanto que ele chega àquela conclusão anticlimática, né, que ele estava, na verdade, muito próximo dos nominalistas, e que o nominalismo também está colado ali no próprio tomismo, e isso daí gerou o motivo, né, de toda a controvérsia, que o pessoal achando que a gente estava exagerando ao falar que Tomás de Aquino é o pai do nominalismo. Não, a gente não está exagerando não, tá? Se vocês quiserem saber quem que é o patrono, o cabeça aí, que fundamentou todo o caminho, né, pavimentou essas ideias para a chegada do nominalismo nesse aspecto específico da controvérsia dos universais, tá? Porque o nominalismo tem muito mais do que isso. Esse alguém foi Tomás de Aquino, tá? Então não tem para onde correr, isso daqui já está mais do que exposto aqui, falado, repetido, tá aí para quem quiser ouvir, e até agora não tem ninguém que conseguiu opor-se a essa tese, que é anticlimática, reconheço, né? É realmente contra muita desinformação que a gente ouve por aí, tá bom? Então só para frisar, né? Não poderia deixar de comentar isso daqui, já que ele está mencionando o assunto. E aí o meio termo seria o que alguns chamariam de realismo moderado, né? Que aí seria uma vertente de pensamento mais próxima de Aristóteles, e que Santo Tomás vem, né, enfim, reorganiza ali. No caso desse realismo moderado, o universal, evidentemente, não é um mero nome, não é uma mera palavra, não é uma voz solta, né? Flatus votis, como Exato. dizem, né? Exato. Mas também não é uma substância, uma coisa que simplesmente é totalmente separado, sensível. Então, se vocês querem uma posição que realmente possa se dizer realista moderada, que tem algum fundamento na coisa, é a posição de Duns Scott, tá? Essa é a posição escotista, em que você tem, com o formalismo, sim, algo como dizer que na coisa mesmo existe ali. É isso que ele está mencionando mais ou menos, tá? Então, lembrando, né, se você for pegar a posição Tomás de Aquino e dos nominalistas, o que está na coisa é um domínio meramente negativo, como a gente também já explorou em vários dos vídeos que eu mencionei, tá? Então, reassistam para entender melhor. O universal existe, mas ele existe na coisa, né? Ele existe na coisa sensível. E é por isso que, para eu chegar até o universal, eu parto do particular, né? Ou seja, eu tenho as realidades individuais, e aí dessas realidades individuais eu faço um processo de abstração, né? Para tentar chegar até esse universal, que evidente tem relação com a essência, enfim, com a forma, essas coisas. Então, o nominalismo, tá? Voltando, né? Então, o que é o nominalismo? Para muitos, o nominalismo é isso, uma vertente de pensamento, focando ali a questão da lógica com a metafísica, que vai entender que o universal ele não existe em si mesmo nem nas coisas. Ou seja, na realidade só existem coisas individuais. Eu só tenho o singular, eu só tenho a coisa individual, né? E é evidente que isso tem implicações. Mas me parece que tem um segundo ponto, Marcelo, que às vezes não é tão ressaltado e que me parece importante. Pois não, pode falar. Que é o seguinte, você tem um certo caldo cultural e uma pressuposição muito forte por trás do nominalismo, que é a separação da fé e da razão, da questão da filosofia e da teologia. Então, quando a gente pega, por exemplo, o pensamento de Duns Scotus, né, que foi franciscano, defendia a questão da Imaculada, enfim, mas tinha lá o modo dele de pensar a realidade. Scotus, que, né, surge ali no final do século XIII, mas vai desenvolver um pouco só mais pensamento no começo do XIV. Eu acho engraçado isso aqui, né, que soa quase, né, não sei se é, mas soa quase como um desprezo velado, né? Tinha Duns Scott que tinha ali, né, a questão da Imaculada. Não, até tinha alguma coisa, né? Tinha a questão da Imaculada Conceição, mas tinha sua forma, né, muito peculiar de pensar a realidade e tal, ou seja, trazendo todos os problemas, né? Sendo que, na verdade, a posição realista mesmo aqui na questão do que ele dizia antes é a de Duns Scott. Você tem, para além disso, muitas outras contribuições escotistas, tá? E essa questão que ele vai tentar elencar, linkando aqui, né, a Duns Scott já tá lá na escola de Agostinho, tá? Começou já no agostinianismo, então dizer que essa separação de fé e razão, filosofia e teologia, ela é problemática, bem, então ela é problemática já dentro do seio ali de uma escola como a escola agostiniana, tá bom? Né? E o Joel Gracioso é especialista, né? Então quero crer que ele conhece isso, obviamente. Ele já... Especialista, né, em Agostinho, acho que é isso. Ele tem algum doutorado, sei lá, alguma pesquisa nele. De uma certa forma, já fazia uma certa crítica ao pensamento de São Tomás.
e um pouco essa separação de fato de filosofia e teologia, né? Porém, Guilherme de Ockham, que vem depois, que também era franciscano, o Ockham era um pouco mais radical, digamos assim. Tanto que ele não só vai criticar o Tomás, ele vai criticar o Scotus, que ele vai dizer que o Scotus pegou leve. Não, o Scotus criticou, mas não criticou como deveria, né? Tanto que o Ockham vem e separa mesmo. Fala, não, filosofia, teologia, teologia. Ou seja, razão é razão, ciência é ciência, fé é fé. Então, essa separação me parece que está bem por trás, né? Ou seja, nós temos aqui a ciência e a razão, e é possível ter ciência do que é singular, que é o que existe na realidade. Então, vamos lá. Deixa eu comentar um pouquinho mais sobre essa situação aqui, né, que ele está invocando da separação entre fé e razão, filosofia e teologia e tal. Olha, a posição de Tomás de Aquino, Duns Scott e Ockham nem é tão diferente assim, tá? Você tem muitas coisas nas quais eles concordam dentro desse tópico aqui. Por exemplo, que a teologia pode corrigir a razão natural. Por exemplo, que nem tudo que é artigo de fé, os dogmas da fé católica, podem ser demonstrados em todas as suas etapas, né, pela razão natural. Todos concordam com tudo isso, que são disciplinas que vão tratar de formas diversas, né? Em Scoto até enfatiza um pouco essa questão de que filósofos eram como se fosse a filosofia fosse um período, na verdade, né, ali dentro da antiguidade, né, e que eles agora estavam incorporando. Todos concordam que são herdeiros, na verdade, desse período. Então, assim, não existe tanta uma divisão tão marcada. Agora, sim, claro, existem algumas distinções importantes. Por exemplo, Tomás de Aquino, ele vai considerar a teologia tanto uma ciência especulativa quanto uma ciência prática. Os outros dois consideram ter uma carga muito maior na parte da parte prática da coisa, uma ciência prática, afetiva prática, mas isso não tem o impacto que o Joel está querendo causar aqui, tá? Porque, vamos lá, qual que é o conceito de ciência para Aristóteles? Ciência para Aristóteles é o conhecimento do necessário a partir das suas causas, correto? Correto. Então tá. Conhecimento do necessário a partir das suas causas. Ora, se essa é a definição de ciência, imagina a teologia abordando dogmas de fé que não podem ser demonstrados, né? Cujos princípios, as causas, as conclusões, o silogismo que chega a uma determinada ideia não pode ser esboçado totalmente, em que etapas não podem ser esboçadas pela razão natural. Você pode dizer que isso é uma ciência? Então, Tomás de Aquino acha que como a infusão da fé ela faz com que se preencha esse gap? Sim. Né? Então sim, porque aí você tem certeza, né? Você pode chegar a ter uma certeza daquelas verdades por causa da fé. Ockham é um pouco mais reticente que isso seja possível, porque ele é muito estrito com a questão da definição de Aristóteles. Então, por um lado, ele pode até concordar com Tomás de Aquino, né, que existe essa questão da certeza depois da infusão da fé como hábito, né, na mente, e que preenche esse gap. Porém, né, é importante dizer que ele acha que existe uma coisa que fica faltando aí, né? A evidência, né, para que a gente possa gerar um silogismo, um raciocínio, fica faltando. E aí a ciência acaba sendo tomada talvez em um sentido meio impróprio. Tá? Então, existe essa discussão. E, assim, mas no final das contas, as posições deles não eram tão diversas assim. Como eu falei, essa distinção enquanto disciplinas já existia. É uma coisa sobre a qual não existe tanta controvérsia assim, entre eles. Mas existem essas coisas, né? Ele vai discutir que é uma ciência especulativa e prática, as duas coisas ao mesmo tempo, ou é uma coisa ou é outra, qual que é a carga que a gente pode dar a essas coisas, mas assim, será que existe um nexo tão grande disso que foi já assumido na escola agostiniana anteriormente, tá? Já na escola agostiniana, e que, de certa maneira, vai levar depois à modernidade, porque é esse o link que ele vai tentar fazer, né? Será então que os modernos começaram a fazer a distinção das duas coisas, uma coisa a ciência para cá e a teologia para cá, porque eles estavam puramente fundamentados nessa distinção que aconteceu na Idade Média? Será que a gente consegue fazer, né, um nexo causal, mostrando ali que foi uma influência direta causal, forte, rígida, uma coisa levou a outra, né? Ou seja, os problemas da modernidade decorreram disso? Ou também disso, né? Eu acho difícil. A fé, ela é uma adesão baseado simplesmente naquilo que a revelação diz, e
a teologia, no máximo, vai ser um tipo de sapiência prática, né? Ou seja, eu vou meditar as escrituras para ver dali como tirar algum tipo de estilo de vida, de conduta, de como me relacionar com Deus, etc. Só que isso tem implicações. Dentre elas, por exemplo, se eu separo de fato fé e razão, filosofia e teologia, além da fé correr o risco de se transformar num conjunto de crendices, de superstições, né, de até aberrações, porque, né, tudo é possível, então, né, não há um limite ali se tem sentido, se tem lógica, se tem coerência, se tem não sei o quê. A própria questão da realidade também, ela se torna arbitrária, né? Porque se 2 mais 2 é igual a 4, porque Deus quis, e se matar é errado porque Deus quis, porque se Deus quisesse matar seria certo, e 2 mais 2 poderia ser 5, então fica uma coisa um pouco, né? Que é aquela coisa de você salientar muito a questão da vontade. É o voluntarismo. É o problema do voluntarismo. Então, essa consequência aqui, ela não se segue do que ele falava antes, tá? Vamos deixar bem claro, isso não se segue da distinção entre as disciplinas, simplesmente não se segue. E mais, tá? Qual vai ser a desculpa quando a gente lê, por exemplo, Ockham falando exatamente o oposto? De que Deus não pode fazer coisas absurdas e contraditórias. Eu vou dar um exemplo de texto. Quod libet, acho que deve ser a questão sexta. O Quod libet sexto, questão sexta. Mas se vocês procurarem, acho que o nome da discussão talvez seja mais fácil, né? Ockham está discutindo ali se é possível uma intuição sensível de um objeto sem o objeto, uma coisa assim. E aí Ockham, ele começa se seria possível, né, uma infusão de algo assim em um homem sem o objeto. E Ockham vai dizer, né, vai responder, começar dizendo que Deus não pode fazer coisas contraditórias, muito embora ele ache que isso em si, se Deus fizesse isso, não seria algo contraditório, né? Porque aí existe toda uma discussão escolástica, né? Ele invoca alguns princípios, por exemplo, de que tudo que Deus pode fazer através das causas segundas, como por exemplo através da presença de um objeto para que houvesse essa intuição sensível, né? Então ele pode fazer sem elas. Então Deus poderia fazer essa infusão sem um objeto. Isso ele diz que não é uma contradição. E Deus nem poderia fazer se fosse uma contradição, é o que ele diz, né? E ele alude isso do fato de que ele reconhece que Deus é o Todo-Poderoso. Então, da própria compreensão de quem é Deus, da sua natureza, da sua essência, Ockham chega à conclusão, né, nessa questão, que Deus não pode fazer algo contraditório. Tá? É um princípio do qual ele decorre. E assim, gente, isso é visto nos manuais mais básicos sobre Ockham. É assim, sabe, uma coisa realmente básica, elementar sobre Guilherme de Ockham. Deus não pode fazer coisas contraditórias para Ockham, tá? Então, de onde que ele está tirando isso? De onde? Né? E vamos já falar sobre essa questão. Deus será que pode fazer, né, ordenar coisas ruins, né, fazer com que... Esse pessoal sempre fala isso, né? Ora eles atribuem isso a Escoto, eu já provei naquele outro vídeo lá citando a citação de Escoto, né, que não tem nada a ver uma coisa com a outra. Escoto nunca disse que Deus poderia ordenar a mentira ser uma coisa boa, ordenar que a malícia fosse seguida. Deus não pode fazer isso para Escoto, tá? Isso é um absurdo. E agora eles vão começar a falar desse negócio do voluntarismo também, como se Ockham tivesse dito. Olha só. Que também vai estar muito presente ali nesse contexto do final do século XIII e início do XIV, seja em Scotus ou na questão, me parece, do Ockham, a coisa é mais intensa, né? E aí, de fato, não que a questão da vontade divina não exista, não seja importante, não é isso. Me parece que o grande problema é quando você desvincula a vontade de Deus como se ela fosse uma vontade arbitrária. Ela não tem relação nenhuma com o intelecto divino, né? Então, é a ideia de que é o querer de Deus arbitrário que estabelece algo. Mas se esse querer, né, fosse diferente, então também seria tudo diferente. Ou seja... Onde Ockham separa totalmente, como ele está falando aqui, a vontade divina do seu intelecto, da sua sabedoria? Onde? Em qual texto? Em qual texto ele faz isso? Fica aí, né, a pergunta, porque tem que vir de algum lugar. Essa declaração tem que vir de algum lugar. Isso não acontece, tá, gente? Isso simplesmente não acontece. Eu vou já ler provas aqui do contrário. Não há racionalidade, não há inteligibilidade em Deus. Sendo que, sim, a vontade de Deus é absoluta, mas ela não é arbitrária. Ou seja,
A vontade de Deus não pode ser separada, né, do intelecto divino, da sabedoria divina. Onde Ockham ou Duns Scott dizem isso? Eles simplesmente não dizem, tá? Não dizem. Isso aqui é propaganda atomista. Ou de, sei lá, divulgadores que não leram direito os livros. Tanto que é só pensar um pouco, ou seja, quando alguém pergunta, mas é mais com a questão da onipotência, né? Porque junto com a questão da vontade vai associar a questão da onipotência. Mas é só para pensar um pouco, porque se alguém pergunta, né, mas aquela brincadeirinha que o pessoal da Terra gosta Da de fazer, pedra. né? Deus poderia criar uma pedra que ele mesmo não pudesse carregar? Bom, essa pergunta ela pressupõe uma separação, né? Ou seja, realmente, se eu pensar a onipotência divina isolada, fica uma coisa muito estranha, né? Agora, Deus tudo pode? Sim, tudo que não contradiz a natureza dele, né? É só pensar um pouco, Deus poderia criar um outro Deus? É óbvio que não, porque o que é criado não pode ser Deus. Então isso não é questão de, mas então isso mostra que há um limite em Deus. Não, em si mesmo Deus não tem um limite. Não é algo externo que limita a Deus, né? Mas, numa certa maneira, o seu agir não é arbitrário. Ou seja, Deus age a partir da sua natureza. Coisa que não é negada em momento nenhum, nem por Duns Scott, nem por Ockham, tá? Em nenhum momento eles negam isso de que Deus segue a sua natureza, a sua sabedoria. Então, deixa eu mostrar aqui alguns textos, tá? Eu tô falando aqui dos comentários às sentenças que Guilherme de Ockham escreveu. E aí, eu não sei se eu vou deixar isso aqui. Possivelmente vai aparecer na descrição do vídeo, tá? Se vocês quiserem acompanhar a leitura, abre aí na descrição do vídeo, que vai estar lá. Dizer-se-ia que aqueles que desejassem manter a primeira opinião afirmariam que Deus pode ordenar o mal, mas não de forma maligna, e pode ordenar o injusto, mas não injustamente. Tá? Então ele está discutindo aqui uma questão sobre se Deus poderia ordenar o mal, e aí ele continua dizendo o seguinte, aí, né, um pouco mais adiante no texto ele fala, né? Digo tudo isso apenas de maneira recitativa, recitando a opinião que poderia ser a opinião de alguns, seja ela verdadeira, falsa, errônea, católica ou herética. E aí Ockham, quando ele cita alguns casos, ele fala, olha, eu estou citando isso aqui, mas não porque é minha opinião, eu estou só historiando esse debate, né? Estou citando, quer seja uma opinião católica, verdadeira ou herética. Aí ele continua. Mas seja a opinião previamente mencionada católica ou herética, digo que, segundo a intenção dos santos, não se deve conceder que Deus quer o mal, nem que Deus faz o mal. Pois quer consideremos isso de virtude sermônios ou não, vou já explicar o que é isso aqui, tá? Por tais proposições entende-se que Deus quer algo de forma maligna e injusta. Deus faz algo de forma maligna e injusta, as quais não podem ter nenhum entendimento bom, porque então Deus faria ou desejaria algo cujo oposto estaria obrigado a fazer ou querer, o que é totalmente absurdo. Então, assim, só para explicar o que ele está dizendo aqui, né, o que ele quer dizer com isso de virtude sermônios, né? Nesse texto, ele está basicamente explicando o seguinte, que quando os antigos falavam que em algum sentido Deus quer o mal, ele quer o mal apenas na acepção de que, por exemplo, se a gente for pensar na doutrina da divina providência, Deus ele já anteviu a rejeição da graça, a obstinação do pecador nas suas más obras, e aí, pela sua vontade consequente, ele permite que o mal exista, com que aquela pessoa pratique. Né? Então, nesse sentido, aqui está falando nesses textos aqui. Tá? É isso que ele está falando. Então, e por isso que ele fala, quando Deus quer o mal, ele não quer o mal malignamente. Ou seja, Deus não quer o mal porque ele se deleita na maldade da pessoa, mas assim porque ele permite essa maldade e, portanto, ele quer que ela se manifeste e depois a pessoa seja condenada meritoriamente pelo que ela fez, mas não quer dizer que nós devamos nos deleitar com isso, que nós devemos ficar felizes com isso, mas apenas que Deus permitiu que aquilo acontecesse pela própria obstinação da criatura. Tá? Então, é tão somente isso que Guilherme de Ockham está falando. Tá? Em outras ocasiões, Deus quer o mal no sentido de que ele quer o mal de pena. Tá? Ou seja, depois que a criatura vai e peca, e ela não se converte, não aceita a graça, etc e tal, né? Tudo que vocês sabem que precisa para conversão, a pessoa não se converte, Deus vai ter que aplicar algum dia o mal de pena, e ele vai querer aplicar, porque esse mal de pena ele vai restituir depois, né? Ele vai dar a pena, né? Vai dar o castigo, ele vai dar a retribuição devida ao mal feito, né? Então, o mal de pena é quisto também por Deus. Então, Ockham está explicando isso.
Aí depois seguem-se alguns exemplos que aí talvez poderiam ser mal interpretados, né? Porque aí ele levanta algumas objeções, né? Isso em outros textos também de Ockham por aí, em que ele fala, por exemplo, casos semelhantes até aquele de Escoto, que eu mencionei no vídeo em que eu trato do assunto, em que fala, mas, por exemplo, Deus ordenou uma coisa má, quando da saída do povo de Israel, do Egito, Deus ordenou que fossem roubados ali, né, algumas coisas dos egípcios, eles fossem desapropriados de algumas coisas, e aí Ockham fala, mas isso daí não foi uma coisa má, né? Nesse caso, quando existe a própria autoridade pedindo, assim, tentando traduzir, né, para ficar didático, é como se fosse uma excludente de ilicitude. Deus não está ordenando aquilo maliciosamente, não é como se fosse injustamente tomado dos egípcios, etc, etc e tal. Então, Ockham não está se comprometendo de nenhuma forma com que Deus possa ordenar coisas más, malignamente. Então, é nesse sentido que ele está falando, tá? Isso aqui não tem nenhum absurdo em você defender isso. Agora sim, aqui eu vou ser honesto intelectualmente, tá? E dizer uma coisa, né? Porque existem alguns textos, e aí são textos mais, um pouco mais da juventude de Ockham, em que ele parece flertar com a ideia de que Deus poderia ordenar que as pessoas o odiassem, por exemplo, né? Não é que ele flerta, ele levanta essa hipótese. Mas mesmo quando ele levanta essas hipóteses, né, que podem ser os textos mal interpretados também, ele fala assim, olha, eu estou levantando essa hipótese como um exercício especulativo. Ele fala, às vezes, parece que isso é possível. Ele até em um desses textos, né, ele fala assim, se for possível que Deus ordenasse que fosse suspendido, né, o amor a Deus por algum minuto, ele fala assim, isso parece que talvez não tenha uma contradição assim lógica na realidade, né? Ele levanta essa hipótese, né? Então, só que engraçado que até nesses casos ele fala assim, mas parece que mesmo se Deus pudesse ordenar isso, a pessoa não teria muito o que fazer, porque se ela obedecesse à ordem divina, ela estaria obedecendo a Deus, e obedecer a Deus é amá-lo, né? Então, se a pessoa obedecesse o comando divino, né, de não amá-lo, ele estaria obedecendo e aí, ao mesmo tempo, estaria amando, né? Então, Ockham levanta esse tipo de coisa, aí ele tenta fazer uma distinção, então, seria um amor de simples amor e não um amor acima de todas as coisas. Então, ele brinca um pouco com essas ideias e alguns textos mais da sua juventude, mas se você for ver consistentemente a obra de Ockham, ele diz em vários momentos que Deus não poderia fazer esse tipo de coisa, que Deus não quer o mal, que Deus não pode agir de forma contra a sua sabedoria, que Deus não entra em contradições. Então, assim, esses textos, para você chegar a uma conclusão de que Ockham era um voluntarista nesse nível aqui, nessa acepção de voluntarista que eles estão dizendo aqui, é distorcer muito Guilherme de Ockham, né? Assim, é desconhecer a obra de Ockham de fato, tá? Então, eu acho um pouco problemático. Eu acho que geralmente quem faz isso não pegou as obras para ler, tá? Dificilmente pegou as obras de Ockham de forma geral, né? Eu sei que a maioria tá em latim, né? Muitas pessoas não têm tradução disso no português, mas puxa, é um estudioso em escolástica, né? Na Idade Média, em filosofia medieval. Então a gente tem que pautar as opiniões com algum grau aqui, né, de base nos textos. Por isso que também as coisas são a partir da sua natureza, a partir da sua essência. Deus não poderia ser diferente nesse sentido, ou seja, ele é fiel a ele próprio, ele é fiel à natureza dele. E eu preciso, quando penso essa realidade divina, eu não posso simplesmente isolar um certo tipo de predicado, de atributo, né? Como se não tivesse correlações com os outros. E aí eu vou acabar ferindo, digamos, a simplicidade absoluta de Deus. Então acho que o grande problema do nominalismo, né, é que ele vai salientando demais a questão do singular, do particular, em detrimento do universal, e muitas consequências vêm depois, me parece que tem relação com isso, e ao mesmo tempo essa coisa de que fé e razão não precisam dialogar, elas não precisam caminhar juntas, né? Filosofia e teologia, e depois vem essa coisa da ciência e da religião, né? Então vira uma coisa, parece que para um lado você vai supostamente caminhando para um certo tipo de objetividade, né? É como se eu quero objetividade, tem que calcar só na razão. E o restante fica tudo no âmbito da subjetividade. Então, no primeiro momento, parece que a coisa é meio assim. Só que chega um momento que a separação, ela provocou outros problemas. Quer dizer, nem a objetividade sobrou, né? Na medida em que você separa isso. Então, olha,
Novamente, os mesmos absurdos de antes, mas deixa eu acrescentar uma coisa aqui. Quer pegar alguém que propôs uma coisa bem arbitrária mesmo? Pega o tomismo. Sabe por quê? Porque no tomismo, se a gente está falando aqui de arbitrariedade moral, no tomismo, na visão majoritária dos tomistas, e aqui não confia em mim não, pode pegar lá, por exemplo, em português está bem acessível, eu acho que o Garrigou Lagrange, né? Pode pegar as obras lá sobre a divina providência. E vejam se não é arbitrário Deus, com a sua vontade antecedente, arbitrariamente escolhendo os homens e depois com a sua vontade consequente reprovando-os de forma arbitrária. Elegendo, ali na eleição, na provisão de graça, em todo o processo, é totalmente arbitrário. Na visão principal, se a gente for pegar o banesianismo tomista, Deus ali faz uma grande loteria, tá? Infelizmente, esse daqui vai pro inferno, esse daqui vai pro céu. É assim, tá? Totalmente arbitrário. É loteria total. Então, assim, quer pegar alguém que cometeu arbitrariedades, né? E para mim até monstruosidades morais aqui? Então pega o tomismo. Pega o tomismo e pronto. Vamos ver quem é arbitrário. Será que algum nominalista, algum escotista chegou a propor um sistema tão arbitrário assim na Divina Providência? Não, né? Não. Pois é, mas a maioria dos tomistas propuseram e creram em coisas assim, tá? Eu acho que compreender o nominalismo no seu todo, levando em consideração esses aspectos aqui que eu estou chamando a atenção, eu acho que é fundamental para entender muitos elementos que vêm depois. E a navalha de Ockham? Então, a navalha de Ockham é aquela... A gente brinca, né? A gente fala que tem a navalha de Ockham porque tem a barba do Platão, né? Então, a navalha de Ockham é justamente essa ideia, né? De não multiplicar as coisas e os termos, né? Sem necessidade. Então, é aquela coisa do minimalismo mesmo, né? Ou seja, vamos tentar sempre resolver as questões de uma maneira calcada no singular, na realidade, e não sem necessidade de ficar multiplicando os termos e as coisas. Então, você vê que justamente é a expressão, né, dessa ideia, ou seja, eu vou, sem necessidade nenhuma, segundo ele, multiplicando universais e formas, como se existissem por si mesmo, como se de fato, calcado na realidade individual, isso não fosse suficiente para eu entender determinadas coisas. Então ele me parece que é justamente uma tentativa de mostrar que para fazer ciência, para entender determinadas coisas do próprio mundo, basta eu realmente ver a realidade enquanto realidades singulares, entendeu? Lógico que isso é uma coisa muito estranha, né? Porque ao mesmo tempo é como se o mundo fosse constituído de coisas totalmente desconexas, né? Ou seja, tá bom, eu tenho o individual, eu tenho o particular, mas e o conjunto? Então, parece que o todo, ele nunca é só o singular. E quando eu penso na questão de universal, é uma palavra que eu uso para tentar fazer alguma generalização que não tem fundamento na própria realidade. Por isso que é frágil. Muito bom. Infelizmente, o nominalismo teve desdobramentos, né? O empirismo também. Então, gente, pois é, né? Olha só, é triste, né? É triste a gente ouvir essa exposição sobre a navalha de Ockham, porque o que ele está falando aqui é que do fato de Ockham ser um singularista, decorre-se disso a navalha de Ockham. Ou seja, por essa perspectiva de analisar sempre o individual, não ver como se a realidade fosse toda separada, né, sem conexão, como ele falou. Aí chega-se ao princípio da parcimônia, por favor, gente, claro que não. Né? Esse é um equívoco, sei lá, lembrou até o Victor Elias ali falando, né, sobre a navalha de Ockham, né, o pessoal lá que ele estava analisando também, que não tinha perícia nenhuma na navalha de Ockham, e aqui o erro talvez até pior, né, dada a formação do entrevistado. Gente, a navalha de Ockham é um princípio que está em Aristóteles. Você não deve multiplicar entes de forma desnecessária. Ele disse corretamente o que é o princípio, mas isso não vem de Ockham ser um singularista. Isso aqui é um princípio, alguns podem até dizer que é um princípio metodológico, né, um princípio de metafísica, mas segue-se basicamente a ideia de que você não multiplica ideias de formas desnecessárias. De forma desnecessária. Por que você vai multiplicar entes, né? Por que você vai multiplicar em uma explicação entes se
você não precisa deles, e não só que você não precisa deles, né? Mas que às vezes eles já estão mencionados, mas você está dobrando ali, né, a existência dele de uma outra forma. Eu acho que o exemplo que eu dei era alguma coisa assim, por exemplo, você tem as 10 categorias de Aristóteles, e Ockham acha que algumas delas podem ser reduzidas a outras categorias. Então, se vai ficar sobrando, corta, não precisa de algo que estar lá se não vai ser necessário, né? Então, simplesmente tira, pronto, acabou. Isso é um princípio correto, tá? Se ele acertou ou não, modificando, reduzindo, simplificando a lista das categorias, isso é outra história. Mas o princípio é correto, tá? Tomás de Aquino seguia o princípio da navalha de Ockham. Se pegou o nome de Ockham, lamento, mas isso já era um princípio, desde Aristóteles usado por todo mundo. Então, enfim, é realmente, gente, bem estranha essas explicações dadas aqui. É triste ver que a propaganda atomista e ela desinforma bastante. Mas estamos aqui na luta. Peço que vocês façam aquilo que sempre fazem muito bem, que é comentar, deixar o seu gostei, inscrever-se no canal se você não for inscrito ainda, considerar mandar para amigos, né? Ou seja, compartilhar este vídeo, colocar aí nas notificações, né, para receber as notificações assim que eu postar os meus vídeos, considerar entrar no curso A Formação da Opinião, que é um curso que vai lhe prover de mais ferramentas para entender esses episódios aqui, né, que eu menciono no YouTube, para você fazer suas próprias análises também. E é isso, tá bom, pessoal? Eu vou ficar por aqui, acho que já deu, né, desse vídeo. E é isso. Forte abraço. Tchau, tchau.